Hoje eu quero fazer um rápido comentário aqui sobre o filme Maldito Coração, filme de 2004, dirigido e estrelado pela Asia Argento. Aqui a Asia Argento, ela interpreta a Sarah. É uma mulher que, pelo que parece, ela engravidou na adolescência e teve seu filho tirado dela de alguma forma e entregue a uma família adotiva. O filme se inicia com a Sarah indo buscar essa criança já com 6 anos. Essa criança ela é arrancada dessa família adotiva e passa a conviver com a Sarah. A Sarah é uma mulher que visivelmente tem grandes problemas. Um dos grandes problemas dela é um uso abusivo de drogas. Ela vai começar a arrastar essa criança para todo lado e essa criança ela é tirada de um lar onde ela tinha amor e proteção e é colocada num contexto completamente vulnerável, completamente incerto, completamente turbulento e caótico. Essa criança é o Jeremiah. Jeremiah, nessa situação, ele se vê perdido, sozinho e começa a vivenciar situações que nenhuma criança deveria viver, né? Durante o filme, Jeremiah ele vai sofrer todo tipo de violência que vocês imaginarem. Quando eu falo todo tipo de violência, eu falo de violência física, violência psicológica, violência sexual. Esse filme, se você pegar ele e ver por um viés moralista, você vai ter a tendência de culpabilizar essa mãe. Claro, não tirando a responsabilidade dela, mas a gente tem que observar aqui os fatores e as possíveis causas desse tipo de relação tão visceralmente problemática, né? Primeiramente, eu acho que é interessante a gente pensar aqui o que está muito presente na nossa cultura, nos nossos ideais, nas nossas concepções de verdades absolutas que não condizem com a realidade, que é em relação à ideia do instinto materno, com relação à ideia do amor incondicional, do amor natural, né? Na clínica, na vida, na cultura, a gente vai vendo que esse amor não é necessariamente natural, né? Eu acho interessante usar essa palavra, né? Até porque a gente ouve muito por aí a ideia de mãe desnaturada, né? E a gente vai vendo que não. A Sarah ela não vê o Jeremiah como um sujeito, como uma pessoa que tem sentimentos, como uma pessoa que tem desejos, como uma pessoa que tem anseios e medos. É muito interessante, né? Porque logo no início do filme, a Sarah ela diz pro Jeremiah: "Você está preso a mim e eu estou presa a você." Outra frase também que é bem interessante é: "Eu lutei por você e agora você que lute por mim." E essa frase da Sarah, ela vai acompanhar o Jeremiah ao longo da narrativa. Ele vai, aos poucos, criando uma espécie de vínculo com essa mãe completamente violenta. A gente pode chamar ela de uma mãe violenta, porque ela não só comete atos de violência com Jeremiah, como ela também expõe ele a situações de violência. Como eu disse, inclusive violências sexuais cometidas por alguns namorados dessa mãe, né? Além disso, né, a Sarah também ela expõe ele ao uso de drogas, né? Tem uma cena logo no início do filme ali em que ela dá uma droga pro menino tomar, um comprimidinho, não sei se é uma anfetamina, e ele fica alucinando, né? E aos poucos a mente dessa criança, antes inocente, protegida, vai se tornando uma mente completamente perturbada, completamente deteriorada. Chega um momento do filme em que essa criança é resgatada pelos avós maternos, pais de Sarah, e a gente vai conhecer um pouquinho do ambiente onde a Sarah foi criada. Um ambiente completamente opressivo e religioso, né? Um ambiente de fanatismo religioso. Um ambiente que o Jeremiah vai vivenciando e presenciando, um ambiente de onde a punição ela é sempre presente. Punições físicas, punições psicológicas. Então tem esse contraste, né? Tem a vida caótica da Sarah, que é vista pela família como pecadora,
e tem a vida regrada do Jeremiah com os avós. A gente vai vendo que também é permeado de violências, apesar de uma estrutura visivelmente mais segura para essa criança. Inclusive ele se torna um pequeno pregador de rua, ele fica com a Bíblia na mão, isso ele já está aí com uns 10 anos, né? O filme tem uma passagem de tempo. E de novo a Sarah vai atrás dessa criança, né? Eu acho que um questionamento interessante é por que a Sarah quer o Jeremiah perto dela, né? Essa mulher que visivelmente instável, ela tem dificuldade de estabelecer relações afetivas, inclusive com essa criança, né? E a gente vai olhando, né? Eu fui percebendo, pelo menos isso é uma impressão minha, que existe uma grande solidão ali na Sarah, né? Mais uma vez, claro, não justificando nada do que ela faz e nada dessas situações em que ela coloca o Jeremiah, né? Isso não é justificável. É uma criança que provavelmente vai ter muitos traumas. Muitos traumas, né? Então, assim, tem uma coisa também que a Sarah diz, né? Pro Jeremiah, você é meu. Essa ideia da criança como posse, né? Não é um filho onde eu estabeleço uma relação de cuidado, de amor, de proteção. Pelo contrário, é uma relação de posse, né? E é muito louco assim no filme que a gente vai vendo que de alguma forma o Jeremiah é a única coisa que a Sarah tem. E como ela vive nessa lógica de relações sempre conturbadas, relações sempre estabelecidas por uma falta de empatia com o outro, né? Ela é uma mulher que está sempre trocando de namorado, né? Não que isso seja uma grande questão, mas a forma como é feito aqui, a gente vai vendo que ela tem essa dificuldade de manter vínculos. E a única pessoa com que ela mantém um certo vínculo é esse filho, que ela tanto maltrata, que ela tanto coloca em situações de risco, né? Então, eu acho que é um filme muito pesado, é um filme frenético, é um filme que não descansa. O Jeremiah vai passar por situações terríveis, inimagináveis para uma criança, mas é um filme que ele vai escancarar muitas realidades que existem, né? É interessante que esse filme é um filme norte-americano e ele é completamente um filme anti-ideal da família perfeita americana. Pelo contrário, é uma família completamente disfuncional, é uma relação completamente disfuncional, mas é aquela coisa, como a Sarah coloca no início do filme, né? Você está preso a mim e eu estou preso a você, né? Isso vira uma sentença, um imperativo que vai definir o destino desses dois personagens, né? Tem uma frase do vô também, logo quando ele chega nessa casa, que é uma casa grande, a gente vê que a Sarah vem de uma família abastada. E não sei se o avô é uma espécie de pastor ou líder religioso, mas ele diz pro Jeremiah, né? Deus te enviou para nós, faça por merecer. Que cola muito com uma frase que a Sarah diz pro Jeremiah logo quando ela pega ele da família adotiva, para ele ser grato a ela porque ela lutou por ele. Então, um aspecto interessante também para a gente pensar é o quanto essa criança não é escutada e nem entendida como sujeito, né? E na psicanálise, a gente vai entender a criança, independente de sua idade, como um sujeito de desejo. É uma criança que ela não é só um ser em desenvolvimento, em construção. É também, mas é já um sujeito, né? Um sujeito que tem desejo, um sujeito que tem medos, anseios, sonhos. E aqui o Jeremiah é simplesmente um objeto da mãe, objeto da família dos avós, né? E objeto de todos os namorados e pessoas que abusam dessa criança, né? Definitivamente não é um filme tranquilo de ver, fácil, mas é o tipo de coisa que eu até comentei no último vídeo que eu fiz sobre o livro Quando os Adams Saíram de Férias. É o tipo de história que leva a gente para lugares onde a gente não quer estar, mas a gente também não pode negligenciar esses lugares, né?
E como eu disse, né, é o tipo de filme que levanta alguns questionamentos, alguns pontos, né? A ideia de instinto materno, amor incondicional, tudo isso a gente pode pensar. E claro, a Sarah, ela age de forma sádica muitas vezes com essa criança, né? Mas a gente precisa entender todo o contexto que existe que vai possibilitar essa situação, né? É como se fosse um ciclo de violência que vai se transmitindo de geração para geração, né? A Sarah, que vem dessa família fanática religiosa, super moralista, super opressiva, super violenta, ela vai transmitir isso pro Jeremiah de outro jeito, né? E a gente pode pensar que esse estilo de vida da Sarah, que ela vai se envolvendo com drogas, prostituição, uma falta de, de lugar, né? Ela está sempre transitando, né? Ela está sempre em algum lugar, ela está sempre mudando com essa criança, de lá para cá, arrastando ele. Tudo isso faz parte desse jogo de relações, né? Dessas, como posso dizer, desse tipo de vínculo que é criado, né? Esse tipo de relação de poder, né? Vendo Jeremiah como objeto, como posse, como um bonequinho que leva para lá e para cá, joga, bate. Então, assim, por mais que seja um filme extremo, né? Eu considero esse filme extremo. Ele diz de muitas coisas que estão presentes nas nossas sociedades, né? Nossa sociedade. Quantas famílias, quantas crianças não estão vulneráveis a esse tipo de situação? E, claro, mais uma vez, não justificando e nem tirando a responsabilidade de todas as pessoas que abusam e violentam essa criança, mas a gente tem essas ideias de verdade, né, de maternidade, de família, do que é certo, do que é errado. E é pra gente pensar, pra gente questionar. E sempre, claro, é importante dizer que as crianças são sujeitos, que as crianças elas não são simplesmente posse dos pais, né? Então é isso, né? É um filme que me marcou bastante e inclusive ele é baseado num livro de mesmo nome, Maldito Coração. Em breve vou lê-lo e talvez eu traga aqui algumas reflexões pra gente fazer. Até mais.